E aí, time, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão. Um forte abraço para vocês aí. Bom, no vídeo de hoje a gente vai trazer informações aí sobre ingresso, já para a estreia do Campeonato Carioca. Vamos trazer informação sobre o Praxedes, vamos falar sobre a carta aos vascaínos, detalhes aí da negociação do Juan Esforça, novo contratado pelo Vasco, a joia argentina. Vamos comentar sobre a janela de 2024, essa primeira janela, e também vamos comentar sobre o basquete, mas tudo isso depois da vinheta. Tamo junto aí, rapaziada. Pintou Informação. Este é o nosso Pintou Informação, um vídeo aí diário para vocês sobre informações, já para você amanhecer bem informado sobre o Vascão. André, vamos lá, né, cara? Tem bastante informação aí. Vamos falar sobre a venda de ingressos aí do primeiro jogo do Vascão. É isso aí, Digão. Fala, Cruz Maltinos. Vamos falar então, né? Ontem o Mumu tava agoniado. Quem assistiu lá a domingueira tava agoniado para saber sobre ingresso. Sai, não sai, não sai. Cara, quando terminou a domingueira, o Vasco lançou a braba, a notícia, né? Soltou lá no Twitter, né, a informação sobre os ingressos para a estreia contra o Boa Vista, e lá no seu site tem todas as informações, né? Lembrando para a galera que é Dinamite Eterno e as gratuidades tem que ter reconhecimento facial. Quem já tem não precisa cadastrar novamente, tá? Você já pode só comprar seu ingresso. Quem não tem e for pegar gratuidade ou for Dinamite Eterno, tem que fazer o reconhecimento facial. Mas, Digão, promoção, viu? Cara, eu acho que é por causa promoção? Oxê! Olha só, para quem é sócio gigante aí, né, tem a partir de R$10 até R$28 na arquibancada, tá? Para quem é sócio gigante. Na VIP, de R$12,50 a R$35, isso para a galera que é sócio gigante, tá? E na social vai de R$15 até R$42. Eita. Rapaz, né? Os preços aí para quem for pagar a cheia é 40, 50, 60. E visitante do Boa Vista, R$40. Começa hoje, né? Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, tá? Primeira onda lá, Estatutários e Dinamite Eterno, tá? 15/1 hoje. Daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, começa, tá? E aí, assim, de cada hora, 5 estrelas, 11 horas, 4 estrelas, meio-dia. Eu acho que vai acabar aqui no 3 estrelas a 1h da tarde de hoje. Eu acho que não passa disso aqui, Digão. Quando a gente começar o Almoça Vasco, provavelmente já vai estar esgotado esses ingressos. Lembrando para a galera que quer gratuidade, tá? Sempre um dia anterior, na bilheteria 11, tá? Leve documentos, né? Leve tudo, os seus comprovantes, né? Que você sempre leva, e busque sua gratuidade um dia antes, lá na bilheteria 11. Promoção, hein, Digão, de ingresso, hein? Show de bola, cara, show de bola. Vai ter aí o primeiro jogo do Vasco em São Januário, vai poder ver, né? Já de cara. Você tá com saudade do Vasco? Então, a oportunidade tá aí para você poder já matar um pouco da saudade do Vascão aí no primeiro jogo do Carioca. Ô, André, vamos falar aí sobre a situação do Praxedes, né, cara? Agora, um novo empréstimo diante do atleta junto com o Vasco? Isso aí, Digão. Ó, ontem o pessoal do GE lançou e a gente trouxe um resuminho aí no nosso Twitter. Você que não segue o Twitter do podcast, vai lá no Twitter, no X, né? Na realidade é no X agora, né? E escreve lá Podcast Cruz Maltino, então @podcruzmaltino, né? Tá bem aqui, ó, facinho de você verificar, ó, Pod Cruz Maltino, tá? E siga a gente. Tá? Então ontem o Vasco e Bragantino oficializaram um novo empréstimo do Praxedes, né? Demorou um pouco para sair esse acordo, mas o Praxedes bateu o pé, falou que não queria ficar no Vasco da Gama. O Bragantino chegou a propor empréstimo para outros times do grupo, né? Inclusive na Alemanha, possibilidades de ir para a Alemanha, e ele quis ficar no Vasco da Gama, né? Até porque ele é um pedido especial do Ramon Dias, Digão. Então ele sabe que vai ter mais oportunidades no Vasco, né? E o Vasco, por esse novo empréstimo de 1 ano, vai pagar R$1 milhão e já deixou um valor fixado em caso de compra, é por opção, não é por obrigação,
né? O Vasco, se no final desse empréstimo decidir comprar o Praxedes, pagaria mais 3 milhões de euros por ele. É uma boa, né, Digão? Assim, eu acho que reduziu os valores, o Matos fez um bom negócio, mais um ano de empréstimo, uma nova oportunidade. Eu sei que tem muita gente que não queria, mas eu acho que foi um bom negócio para o Vasco, né? O engraçado é que antes do Matos era 5 milhões e agora é um empréstimo de 1 milhão, podendo fazer a compra no final desse empréstimo por mais 3 milhões de euros. É um jogador jovem, a gente tem que botar isso na cabeça, é um jogador que foi até um pedido também a permanência do atleta diante do Ramon Dias. O Ramon Dias tem esse jogador como um atleta de confiança. E lembrando, gente, é um atleta que tem tudo para evoluir. Ele veio para o Vasco numa situação muito complicada, assim como outros jovens, não aguentou tanto a pressão, que teve que trazer jogadores mais cascudos para poder segurar a bronca ali para o Vasco permanecer na Série A. Então, eu acho que esse ano, tendo uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade, tem tudo para o Praxedes desempenhar um bom futebol. O futebol que despertou interesse aí de treinadores das seleções de base aí para contratar, sempre convocar o Praxedes para a seleção. É um bom jogador, cara. Eu, particularmente, eu gosto dele, teve altos e baixos, mas eu gosto bastante do Praxedes, o André. É um bom jogador, cara. E deixa eu fazer uma questão para você. E essa carta aí pros vascaínos, irmão? Então, ontem, eu estava falando na Domingueira ontem, que acho que a Vasco SAF aprendeu a se comunicar um pouco com os vascaínos, né? Principalmente o pessoal da 777 entendeu que momento colocar alguma notícia. Esse final de semana foi repleto de boas notícias para a galera que torce, que curte o Vasco da Gama. Contratação de jogadores, né? Confirmação do Adson, confirmação do Juan Esforza, teve essa renovação do Praxedes, né? Dinheiro de patrocínio, o Vasco fazendo um contrato inédito de TV para o Carioca. Então, só vieram boas notícias. E aí o Josh Wander resolveu, do nada, ontem à tarde, mandar uma carta aos vascaínos, né? Essa carta aos vascaínos, o Josh Wander, ele expressa... Eu não vou ler ela toda aqui, porque ela é extensa, eu fiz um resumo dela aqui, mas o Josh expressa a sua gratidão pelas conquistas do Vasco na última temporada, destacando o esforço dos jogadores, treinadores e apoio de todos os torcedores. Ele elogiou as ações tomadas, né, pela direção da SAF nas mudanças que tiveram no meio do ano, né, para fortalecer a equipe, né? Fez um agradecimento especial ao Ramon Dias, né, elogiou bastante, e também a diretoria ali por ter trago os jogadores que trouxeram para dar essa mudança de chave no meio do ano. Lamentou que precisou ter se decidido só no último jogo, mas que, graças a Deus, permaneceu na Série A. Ele também elogiou já o início de trabalho do Alexandre Matos, né, ressaltou esses avanços que tiveram com o Alexandre Matos, e, acima de tudo, destacou muito essa questão do CEO da SAF, que foi efetivado, né? O Lúcio Barbosa foi efetivado como CEO, e a Kátia dos Santos também foi efetivada como CFO, que é a diretora financeira da SAF. Eles eram interinos desde a saída do Lúcio, do Melo, né? E o Lúcio Barbosa agora é de fato, efetivo CEO da SAF. E ele elogiou muito essa mudança que houve e com aumento de receitas. Só ano passado o Vasco conseguiu aumentar em 60% as suas receitas e conseguiu diminuir em 100 milhões a sua dívida, né? Isso, cara, é impressionante na questão de números, né? E com isso daí, né, a gente trouxe até o nosso post lá no Twitter, né? Houve a efetivação do Lúcio como CEO da SAF. E por último, ele destaca lá na carta, né, que o foco agora para essa temporada é melhorar o desempenho em campo e continuar essa reestruturação financeira. Como eu falei lá, Digão, acho que no início o Josh Wander, mais o pessoal da 777, entendeu o time de se soltar mensagens informativas para a torcida do Vasco,
né? Então foi. E também não teve bravata, né? Quem leu a carta É toda um lado bom. é um lado bom. Não teve bravata nessas cartas e eu achei isso interessante. Né? Você chegou a lê-la, né, Digão? Também eu acho que foi Vi sim. bacana. Vi sim e achei bacana, cara. Achei bacana pelo lado de justamente isso, não utilizar de um meio de comunicação direto ao torcedor e utilizar aquelas bravatas que a gente sempre ficava escutando, né? Pô, eu com a minha idade, eu só via gente fazendo bravatas. Ano após ano é bravata, bravata, bravata. A gente teve uma coletiva sensata e honesta, né? Do Alexandre Matos. A gente já teve coletiva até do Lúcio, em determinado momento, bem honesto também. E agora a gente está tendo aí a carta do Joshua diante pro torcedor. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. E tá valendo os dois lados aí, quem tá gostando e quem não tá gostando. O bacana é que não tá tendo bravata e não tá iludindo o torcedor. E isso é muito válido aí para a torcida acordar e ver o que realmente está acontecendo com o clube. Lúcio Barbosa sendo efetivado juntamente com a Kátia era o destino deles para fazer isso daí, porque estavam fazendo um bom trabalho. Então, tá aí. Fez um bom trabalho, foi efetivado e agora é bola para frente aí, porque segundo a informação que a gente teve lá na sede da Lagoa, tá vindo coisas boas aí no decorrer do ano para o Vasco da Gama. Então vamos aguardar aí. Né? Ô André, a gente contratou uma nova joia argentina e dessa vez tem uma curiosidade em que até pesquisou o histórico dessa joia argentina aí antes de fechar com o Vasco, né? É isso aí. O Vasco fechou com o Juan Esforza, né? Ontem a gente trouxe essa informação, né? E durante o dia também, durante o dia de ontem, até o Lucas Tanaka, que faz muita cobertura do Galo, mas acredito que ele tem algum contato forte ali também com o Alexandre Matos, por ser mineiro, né? Ele trouxe uma informação interessante que o Vasco pesquisou bem, né? Essa contratação, tanto no lado familiar quanto no lado psicológico do jogador. Mas uma informação importante que saiu ontem à noite foi essa aqui, a gente até replicou essa matéria também lá no nosso Twitter, do jornalista Gonzalo Cavicchione, né? Ele trouxe a informação que a venda foi da seguinte forma: vão ser pagos 5 milhões, tá, pelo Vasco da Gama ao News, tá, ao News Old Boys, né? O News vai continuar com 20%, tá, do jogador, e existe um bônus, tá, por metas cumpridas do que o News pode ganhar se o Juan Esforza cumprir algumas metas. O Vasco pagará mais $1 milhão pelo Esforza, tá? Então saiu esses valores. O Gonzalo, ele desde o início, ele foi um dos que, ele junto com o Hernan Cabreira, foram os que mais trouxeram informações sobre essa negociação. Ele faz essa cobertura lá em Rosário do News, então eles tiveram esse privilégio de ter mais informações e trouxeram hoje essa informação aí. O Cavicchioli trouxe essa informação de $5 milhões pagos pelo Vasco, né, que vão ser pagos, provavelmente parcelados, né, e se atingir metas, mais $1 milhão, e o News fica com 20%. Mudou um pouco a questão de valores, né, Digão? Mas ainda assim é uma grande promessa, só tem 21 anos, isso se joga bem esse ano e de repente o ano que vem, você de repente pode aí vender ele por 15, 20, até mais milhões de euros, nem dólares, euros para a Europa, porque ele tem times da Europa interessados nele, vão continuar olhando para ele e pode ter certeza que ele jogando bem no próximo ano ou 2026 aí vai ser uma venda certa do Vasco para a Europa. Cara, esse jogador aí pode ser transferido por 5 vezes mais o valor que o Vasco está sendo adquirido. Mas, claro, vamos esperar ele chegar, esperar ele fazer, desenvolver seu futebol ali, né? Um passo de cada vez. Claro, se ele desempenhar um bom futebol durante o ano, grande possibilidade de times europeus vir fazer uma proposta, isso daí é coisa natural também, mas aí o Vasco pode falar assim, não vou querer agora não, vai valorizar um pouco mais
e quem sabe a gente possa garantir uma vaga no campeonato internacional essa temporada, e aí ele brilhar mais ainda na temporada que vem, e aí o Vasco vender a joia como realmente tem que ser vendido, um valor acima aí do que todo vascaíno deseja e quer, né? Talento o menino tem e eu acho que tá vindo aí com a certa vontade para vencer na vida, André. Essa é a análise que eu tenho aí diante do Rô Esforça. Deixa eu fazer uma pergunta para você, cara. E a janela aí de 2024, os investimentos, o que você tá achando aí? Cara, puxando essa questão do esforço aí, a gente traz a informação, trago até pelos amigos do Data Futebol, né, lá no Twitter. Eles trouxeram essa tabela aí. Talvez ela vai dar uma atualizada com esses novos valores do Sforza, tá? Mas o Vasco hoje, Digão, é o segundo time no Brasil que mais investiu nessa primeira janela. Tá? A gente só perde para o Corinthians, que investiu 115 milhões. O Vasco já investiu, a princípio está tá 86 milhões, mas com esse $1 milhão a mais aí que tem do Sforza, se confirmando, o Vasco vai para mais de 90 milhões de reais investidos nessa primeira janela. Lembrando que, dependendo de algumas conversas que estão acontecendo aí, se mais algum jogador desses que estão aí para ser anunciados, e não tem assim nada de concreto, mas tem conversas com o Lúcio Rodrigues e tem conversas com o Cuéllar, se o Vasco vier a contratar pelo menos o Lúcio Rodrigues, o Luciano Rodrigues, já passa o Corinthians e seria o maior investidor dessa primeira janela, né? E se vir o Cuéllar, então, aí, meu amigo, vai lá para cima, a gente pode chegar ali perto dos 120, 130 milhões de reais investidos nessa primeira janela, né? Então, e isso que nós temos agora 3 dias de janela aberta, tá? A janela abriu agora dia 11, né? Então a gente já tem esse investimento aí, um dos maiores aí da história. Se brincar, pode passar a ser o maior investimento da história do Vasco da Gama no início de temporada. Na verdade é 4 dias mesmo, André. 4 dias mesmo de janela aí. 4 dias de janela, isso mesmo. Bom, cara, o investimento está sendo feito, né? Então agora é aguardar. Claro que a gente espera mais e mais jogadores para vir aí, principalmente para ser titular. Que o elo aí do Vascaíno vai trazer jogador para ser titular? Eu acho que agora os que vão vir agora serão para ser titulares do Vasco da Gama. André, vamos falar aí de basquete, irmão? Vamos falar de basquete, porque hoje, 7h30 da noite, tem Vasco da Gama em quadra, tá? Jogo fora de casa ainda. O Vasco enfrenta o Pato Basquete às 7h30 da noite hoje, tá? É a terceira rodada do retorno do NBB. Transmissão na CRVG TV. Cara, assista, tá bacana. Infelizmente o Vasco perdeu essas últimas 2 rodadas, né? O jogo contra o Flamengo foi um jogo apertado, mas, cara, teve aquela mãozinha amiga ali da arbitragem, né? E esse, para mim, o jogo contra o Minas, que foi sábado agora passado, cara, foi o pior jogo do Vasco no NBB. Jogou mal. O time entrou desconcentrado, um time meio apático. Espero que não seja cansaço, porque a gente tem um elenco reduzido, a gente tem um elenco ainda que não tem estrangeiros, ele está bem reduzido, a gente só tem a quantidade de jogadores para estar ali jogando e no banco, né? E a gente não tem uma rotatividade igual outros times, principalmente do maior escalão, fazem. Mas ainda assim, estamos na parte de cima da tabela. O Vasco hoje se encontra em 5º lugar no NBB, né? Lembrando que para os playoffs se classificam 16, né? Então o Vasco ainda está bem. Final do mês agora disputa o Super 8, tá? A gente entra contra o Paulistano, né? Então vamos estar atentos, a gente vai estar sempre informando vocês, né? Então a gente vai estar assistindo esse jogo aí hoje às 7h30 da noite. E é isso aí, Digão. Bom, é isso daí, galera. A gente está aí com as informações rápidas para vocês aí, informações do dia para você já engatar sua manhã. 12 horas, Almoça Vasco, não perca aí o Almoça Vasco. Lembrando que quarta-feira a gente vai ter uma live de sorteios, né? Conseguimos bater 30k, agradecer a cada um de vocês que deu essa moral pra gente. E se você não é inscrito, se inscreva aí para dar aquela
ultra moral pra gente, que a gente tá começando aí agora a alcançar novos objetivos. Beleza? Tamo junto aí, André. Tamo juntasso, cara, te aguardo aí às 12 horas no Almoça Vasco. Deixa o seu like, Digão. compartilha o link, quem não é inscrito, se inscreva aí pra dar aquela moral pra gente. Valeu, Digão. Obrigado, galera que tá acompanhando a gente aí. Deixa nos comentários aí o que você tá achando do Pintou Informação, sobre as notícias que nós trouxemos hoje, o que você achou, gostou, sua crítica. Fique à vontade, coloque aí nos comentários tudo aquilo que você quer expressar sobre esses assuntos que falamos hoje do Vasco. A gente tá aí de novo daqui a pouco ao meio-dia. Às 18 horas hoje tem Live Raiz, tá? Eu vou estar no comando hoje lá, que o Sergião vai estar lá em São Januário, né? Hoje tem inauguração também, a gente esqueceu de falar, mas hoje tem inauguração lá em São Januário do Espaço Clementino de Jesus, né? Um espaço bacana que o Vasco está fazendo. A gente vai ter imagens direto lá com o Sérgio, tá bom? Então a gente se vê na programação. Um bom dia a todos aí e até mais. Valeu, rapaziada, até mais. Pintou Informação.